estamos de volta com o nosso convidado, o professor Luiz Carlos Vilauta, que acabou de publicar esse livro, O Brasil e a Crise do Antigo Regime Português, de 1788 a 1822. É um foco nesse momento, mostrando que a independência do Brasil não foi nada abrupta, ela teve um passado aí, umas origens, né? Bom, então, vamos dizer assim, esse livro, dá para perceber, né? Eu li com cuidado, é muita fonte, é muita pesquisa, né? São quantos anos de trabalho, professor? Olha, eu comecei essa pesquisa mais ou menos em 2002. Na verdade, o meu objeto não era este exatamente, a independência do Brasil. Eu estava trabalhando com os movimentos de contestação que aconteceram antes da independência e ainda com a história do livro, da leitura, das bibliotecas, das heresias. Mas eu fui coletando ali e aqui informações documentais e bibliográficas sobre o período no geral e sobre isso que a gente fala que era o antigo regime e a sua crise, né? Eu fiz pesquisas no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional de Portugal, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa. Porque é aquilo que a gente falava, é história narrativa, mas é também muita investigação, muitos dados, ela exige investigação, porque, veja... Comprovação, né? Isso é interessante que você coloque, porque se a história é terreno de múltiplas interpretações, isso não significa que toda e qualquer interpretação seja válida. Ela tem que ter uma base documental, e não só base documental, ela tem que se alicerçar numa metodologia que seja consistente, que seja adequada, né? Eu não posso, por exemplo, tomar uma imagem produzida pelos pintores franceses que estiveram aqui no final do período colonial, neste período que eu estou analisando, como, aliás, qualquer imagem produzida por um pintor como um espelho do real, não existe. Aquilo é uma representação. Aquilo é uma representação feita de acordo com determinados interesses. É interessante, por exemplo, a gente pensar no filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, da Carla Camurati. Muita gente vê o filme como se fosse uma aula de história do Brasil. E não é. Não é. Aliás, desde o comecinho do filme, se vê que é uma menininha que vai imaginar como é que era Dona Carlota, como é que era a história da Dona Carlota a partir de uma narrativa feita por um escocês. Então você tem dois filtros, um filtro estrangeiro e um filtro infantil. E tudo que ela pinta tem um caráter paródico, caricato, não é? Mas muitas pessoas veem como se fosse um espelho do real. Nossa, Dom João, então Dom João VI era daquele jeito. Um bobalhão, só queria comer frango, vítima das traições de Dona Carlota. A coisa não era bem assim. E não era, né? Pelo que você fala no livro, ele era um hábil negociador e submetido a pressões muito fortes da Inglaterra e da França, né? Dom João, digamos assim, ele talvez tenha enfrentado as condições mais adversas que um político possa ter enfrentado na história, né? Ele ascendeu ao trono depois da morte do irmão. Ele não estava, digamos assim, projetado para ser o rei, né? Nem o príncipe regente, nem o rei de Portugal ascendeu ao trono. Ele ascendeu ao trono de um país que estava num processo de transformações e de um processo de reformas, mas que vivia sob a pressão de duas grandes potências, a França e a Inglaterra. Além disso, ele era casado com uma princesa espanhola, Dona Carlota Joaquina, que não era uma mulher qualquer, era uma mulher de gênio difícil, com ambições políticas, e uma mulher que tentou 5 golpes contra o marido. 5 golpes contra ele. E aí, então, é interessante estudar a ação de Dom João e ver as pressões. O cenário, qual era o cenário do antigo regime? Assim, as principais características que você mostra que já estava em desagregação. Decomposição. Vejam, a gente fala, o que é um antigo regime? No senso comum. O senso comum diz o seguinte, o antigo regime é aquela ordem que foi derrubada com a Revolução Francesa de 1789. Né? Agora, a Revolução Francesa, com a Revolução Francesa, acontece a derrubada aqui no Brasil e também em Portugal ao mesmo tempo? Não, acontece mais tardiamente em um processo um pouquinho mais demorado, né? Um momento crucial foi a Revolução do Porto de 1820, né? Mas nós tivemos também momentos anteriores,
críticas e manifestações de questionamento ao antigo regime aqui no Brasil, as chamadas Inconfidências de Minas, Inconfidência do Rio de Janeiro, a Inconfidência de Pernambuco. Nós tivemos depois a Revolução Pernambucana em 1817 e nós tivemos a transferência da corte. Isso é um fenômeno único na história de uma monarquia europeia, quer dizer, um rei que se desloca da sua corte europeia para a América, não é? Para uma colônia, né? Não existe, não é? Foi uma transformação radical, porque, na verdade, se inverteu em grande parte a relação entre Brasil e Portugal. O Rio de Janeiro se tornou a nova Lisboa, se tornou o centro das decisões políticas, passou a abrigar o rei, parte da nobreza, setores importantes e das altas esferas dos oficiais da monarquia portuguesa, militares. Segundo você, quase 10 mil pessoas chegaram, né? Mais ou menos isso. Há uma disputa entre os historiadores, né, a respeito de quantos? De 400 pessoas ou 15 mil pessoas. É que se você vai lá no registro... Mas, de qualquer forma, é um impacto muito grande. É um impacto muito grande, mas não são 400 pessoas, porque o sujeito chegava, né, e declarava aí que estava chegando ao Brasil, mas ele não chegava sozinho, ele chegava com sua família. Então, para cada 400, você tem uns 4. Tá? E você tem ainda os homens do mar, que trabalhavam nas embarcações e que faziam, portanto, esse deslocamento entre Portugal e suas possessões na América, Ásia e África. Mas quais as principais mudanças? Assim, você teve um urbanismo, início de urbanismo. Bom, então vamos pensar a Intendência Geral de Polícia, que era uma função estranhíssima, né? É interessante você pensar o seguinte, quando a gente fala polícia, hoje em dia, a gente pensa em repressão, né? Mas você não pode pensar, usar a palavra com esse sentido para o período colonial. Polícia vem de polis, é de polidez. E a Intendência Geral de Polícia, né, que foi um órgão criado ainda na segunda metade do século XVIII em Portugal, né, era um órgão que era uma mescla de prefeitura, tá certo? De, entre aspas, Ministério da Cultura e de polícia. Então, desencadeava funções repressivas, promovia atividades culturais, cuidava de reformas urbanas, reformas nas estradas, reformas nos caminhos. Cuidava da censura. Parte da censura também, ela acabava interferindo na censura sobretudo dos espetáculos. E até acho que as festas, né? E cuidava das festas, que era uma dimensão importante. Né? Era uma dimensão importante? Então, era uma dimensão importante, porque, veja, as autoridades, elas precisam ser cultuadas, admiradas, benquistas pelos súditos na época, ou os seus presidentes, as suas presidentas, pelos cidadãos hoje. Veja, ontem, né, o presidente interino, ele fez uma encenação de buscar o filho, Michelzinho, na escola. Aquilo ali é uma encenação para o que se tornar mais simpático, uma figura menos, assim, sem graça, porque ele é sem sal, né? Diante do conjunto da população brasileira. Agora os reis faziam grandes festas, grandes encenações para celebrar a grandiosidade da monarquia. Eu queria chamar a atenção porque, para mim, foi absolutamente novidade. Eu queria mostrar aqui para a minha câmera. Essa imagem é muito interessante. Essa imagem aqui, ela é do Debré, ela é a aclamação de Dom João. Veja bem, Miriam, Dom João foi o único rei europeu que foi aclamado, ou seja, entre aspas, coroado na América. Ele foi coroado no Rio de Janeiro. Isso aqui é a atual Praça 15. Quem for à Praça 15 vai olhar isso aqui, vai pensar, mas onde é que ficava onde ficavam essas janelas majestosas, essa estrutura tão bela? Afinal de contas, o que temos aqui é o Convento do Carmo, que é uma coisa muito mais simplesinha, muito mais modesta. Ora, isso aí é uma estrutura efêmera, feita de madeira e de outros materiais, não é? Tecidos, inclusive, para o quê? Criar uma imagem de grandiosidade da monarquia. E aí você vê a inteligência da Carla Camurati, não é? A Carla Camurati faz uma brincadeira, não é, com a questão das representações. Consigo mesma, como diretora e roteirista do filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, e com as imagens que foram legadas pelos pintores que estiveram por aqui.
não é? Num determinado momento do filme, essa imagem que você acabou de mostrar é apresentada, a imagem da aclamação do rei Dom João VI é apresentada para Dona Carlota e para Dom João. E Dona Carlota fala assim, mas João, não havia tanta gente assim. E aí Dom João fica bravo com ela e diz, Carlota, tu pões defeito em tudo. Ora, isso aí é uma maneira da Carla Camurati chamar a atenção da gente para o seguinte, a gente tem que perceber essas encenações, né? Encenações que estão na pintura, na iconografia, e encenações que estão no cotidiano, né? Numa caminhada, num passeio de um personagem monárquico, como numa ida do presidente da República interino à escola para pegar o Michelzinho. Tudo é encenação. Tudo é encenação. Tudo é encenação. Exatamente. Eu lembro muito ainda de uma encenação que foi feita pela Dilma, que foi assim, acho que uma coisa que ela previu o futuro. Quando ela recebeu Dona Maria Tereza Goulart, esposa do falecido presidente João Goulart, e também os restos mortais do presidente deposto pelo golpe militar de 64. Foi uma cerimônia emocionante em que ele retornou a Brasília, não é? E ali, Miriam, você me perdoe, mas ali eu olhei para aquele ali e pensei, essa encenação ela tá prevendo, ela diz do futuro, a Dilma vai ser deposta. É uma coisa e ela vai ser deposta sombria. como João Goulart foi. Eu acho que no fundo ela sabia. Ela sabe, talvez, né? Bom, vamos fazer outro intervalo e aí nós voltamos com a questão da desagregação, então, do antigo regime, da separação, então, de Brasil e Portugal. Até daqui a pouco.